A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Rodrigo Freitas falando. Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar uma mensagem do coração de Deus para o seu, onde eu quero dar um tema para ela. E o tema é: quem tem promessa morre? É um bom tema, não é verdade? Se a gente for parar para analisar, é um tema que está aí em nosso meio todo o tempo. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a esse tema. E a pergunta que fica: quem tem promessa morre ou não morre? Para a gente esclarecer algumas coisas aqui, primeiramente, todos nós um dia, se Jesus não voltar, todos nós um dia morreremos. Passaremos dessa vida para a vida eterna, para os que estão em Cristo Jesus. Isso é óbvio, nós sabemos disso. Mas essa pergunta ela é muito específica, por quê? Porque quando essa pergunta ela é feita, tem aqueles que defendem, não, quem tem promessa não morre, e tem aqueles que defendem, quem tem promessa morre sim. Nessa morte que nós falamos, né, é morrer antes de ver o cumprimento da promessa. Não, quem tem promessa de Deus não morre antes de ver o cumprimento. Não, quem tem promessa de Deus morre sim sem ver o cumprimento da promessa. E fica cada um puxando para um lado e a gente não chega num denominador comum. Agora a pergunta que fica é: o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito? E eu vou trazer aqui de forma simples, rápida e objetiva, né? A intenção aqui não é esgotar o assunto, a intenção aqui é trazer um esclarecimento bíblico sobre esse tema e assim a gente poder permanecer naquilo que a Escritura traz como verdade de regra, de fé e prática para mim e para você. Então eu quero começar lendo um texto com você que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4, tá? Onde vai falar acerca da justificação de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, tá? Um texto bem conhecido, capítulo 4 de Romanos, e eu vou ler o verso de número 19 até o 21, que diz assim: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E o 21 diz assim: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então o texto ele é bem esclarecedor, tá? Do verso 19 ao verso 21, nós vamos ver que Abraão, ao ser chamado e receber uma promessa de Deus, ele não tinha condições nenhuma de receber aquilo que Deus estava prometendo a ele, porque fisicamente falando, já tinha passado o tempo, ele já tinha quase 100 anos, a sua esposa Sara também já estava avançada em idade, já tinha encerrado o costume das mulheres, e não tinha como gerar um filho. Essa é a verdade. Mas Deus vem e faz uma promessa praticamente impossível de acontecer. Mas Paulo conclui aqui, dizendo no verso 21, que ele, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, quem tinha prometido? Deus. Prometido o que, Abraão? Um filho, né? Era também poderoso para fazer, assim como fez. Então, se a gente for, por exemplo, para a história de Abraão, lá no Gênesis, tá? Lá no Gênesis, no capítulo de número 12, que é a chamada de Abraão, você vai ver que Deus faz uma promessa para ele muito grande, né? Dizendo assim, ó: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E engrandecerei teu nome, primeira promessa, engrandecerei teu nome, tá? E tu serás uma bênção, né? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então era uma promessa que Deus estava fazendo para Abraão, uma promessa muito grande, que se estenderia para a sua descendência. Por quê? Porque no mesmo capítulo 12, tá? No mesmo capítulo 12, quando Abraão sai, obedece à voz de Deus, chega no verso de número 7, olha o que Deus vai falar no verso de número 7 para Abraão. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Peraí. Algumas pessoas falam: poxa, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus e ele não viu o cumprimento da promessa, ele morreu antes. Não, vamos com calma.
tá? Respeito a opinião de cada um, mas vamos com calma, vamos ficar só com o que a Bíblia diz. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente eu darei essa terra. Então a primeira verdade aqui, a promessa grandiosa que Deus fez, né, foi para a descendência de Abraão. E isso Deus deixou bem claro para Abraão. Até porque, né, Abraão é ser humano, como eu e você. Nós não ficamos para a semente. Né? Ninguém vai viver na terra eternamente. A nossa vida com Cristo ela é eterna nos céus, após essa terra. Isso a Bíblia afirma para nós. Então aqui Deus deixa bem claro no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei essa terra. E o que Abraão faz? Após receber essa palavra de Deus, ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Abraão levanta o altar, Abraão oferece um culto, Abraão adora a Deus. Por quê? Porque Deus faz uma promessa para ele, tá? Dizendo que ele que não tinha filho nenhum ia ter uma descendência. E ele se alegra, porque por mais que ele soubesse que aquela promessa grandiosa era para sua descendência, que ele seria uma peça fundamental nessa promessa de Deus, onde Deus iria dar a ele um filho, e desse filho, que foi Isaac, viria, né, de Isaac, viria Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel, e a nação seria assim estabelecida. Chega um ponto aqui na história que Deus até fala para Abraão, a tua descendência também vai ser escravizada, estrangeira, né, em uma terra estranha, onde eu vou descer, né, após aproximadamente 400 e 430 anos, eu vou descer como um forte, eu vou livrar o povo, a sua descendência eu vou livrar, eu vou descer com juízo sobre a nação que escravizar a sua descendência, etc. Então Deus deixou tudo bem claro para Abraão, no seu tempo, o que iria acontecer no futuro, nas suas gerações, e o que Deus iria fazer também. Isso que é lindo, né? Isso é muito lindo. Agora, aqui a gente explicou, essa promessa aqui, que Abraão não viu com seus olhos, e Abraão já estava ciente disso, foi uma promessa para sua descendência, tá? Agora, Rodrigo, me responda. Abraão viu ou não viu a promessa de Deus acontecer na vida dele? Viu, viu sim. Porque quando chega o capítulo 15, é o capítulo onde Deus vai descer na tenda de Abraão para trazer uma palavra de ânimo a Abraão e prometer para ele um filho. Aí sim, a promessa é para que Abraão veja com os seus olhos. Tá? E aí Abraão fala com Deus, né? No contexto aqui da história, para a gente não tomar muito tempo, ele vai contar, Senhor, o Senhor disse que vai me dar um filho, eu vou ter uma descendência a partir desse filho, mas eu não tenho filho ainda, a minha idade já está avançada, mas tem um moço aqui, que é o Eliezer, né? O jovem Eliezer, ele está comigo, então a promessa que o Senhor fez para mim vai se cumprir através dele, porque ele nasceu na minha casa, eu tenho ele como um filho. Aí Deus esclarece para ele, você o tem como filho, mas ele não é seu filho legítimo. A promessa que eu te fiz, ela é completa, Abraão. A promessa que eu fiz para a sua descendência virá de um filho que você vai gerar, Abraão. E Deus renova essa promessa no capítulo 15 para Abraão e também para Sara, que era a esposa de Abraão. Seria o filho de Abraão com Sara. Após isso, você vai chegar lá no capítulo de número 21, ó, só Bíblia. Capítulo 21, verso 1, que chega o nascimento, tão esperado nascimento de Isaac, né? Do capítulo 12 para o capítulo 15, Deus faz a promessa, renova a promessa, do 15 para o 21, a Sara ela vai engravidar, vai gerar, né? E no 21 vai chegar o tempo do nascimento. Olha que bacana. Quando chega o tempo do nascimento, olha o capítulo 21, verso 1. E o Senhor, quem foi? O Senhor visitou, primeira coisa, o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Porque Deus disse para Abraão e para Sara depois também, disse a ela que dariam a eles um filho. Então o Senhor visitou a Sara como tinha dito, tá? E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Então a promessa que Deus fez para Abraão e Sara que daria a eles um filho, Deus cumpre no capítulo 21, no verso 1 do livro do Gênesis. E aqui nasce quem? Isaac. Olha que bacana. E nasceu o filho da promessa. E a partir de Isaac veio Jacó e Esaú, né? Jacó foi o escolhido do Senhor para o propósito. Dentro desse propósito, né, veio de Jacó as 12 tribos de Israel, como nós conhecemos, e a nação de Israel foi estabelecida, a descendência de Abraão, como nós sabemos, né? Confirmando o que o apóstolo Paulo escreveu, e nós lemos no início do vídeo, né, da gravação do vídeo, disse lá em Romanos,
capítulo 4 e o verso 21. E estando quem? Abraão, certíssimo de que o que ele tinha prometido, o que Deus tinha prometido, né? Também era poderoso para o fazer, assim como fez. Por quê? Porque todas as vezes, guarda isso aqui, gente, guarda isso aqui. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, ele é fiel e poderoso para cumpri-la. Só que não vai cumprir do teu jeito, na tua hora, no teu tempo. Vai ser no tempo de Deus. Mas enquanto esse tempo de Deus para o cumprimento da promessa não acontece, Deus vai nos preparando, nos moldando, nos aperfeiçoando para que a gente possa viver o cumprimento das promessas. E aqui eu quero deixar bem claro, tá? Usando esse texto base. Quem tem promessa da parte de Deus para a sua vida, não morre enquanto não vê a promessa se cumprir. Isso é fato, tá? Usamos o exemplo de Abraão, tá? Tem outros inúmeros exemplos também dentro da Bíblia, tá? Por exemplo, eu vou usar mais um aqui. Se você for pegar a história, você vai ver lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Deixa eu ver aqui, Evangelho de Lucas. O capítulo 1. Deixa eu ver se eu... Não, isso, capítulo 2, perdão. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, tá? Você vai ver... A partir do verso 25 até o 38 fala sobre Simeão e Ana, né? E quando chega aqui no versículo, deixa eu procurar... O versículo 28, tá? 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Isso aqui é Simeão falando, tá? Por que Simeão fala isso? Quando a gente chega no verso 26, no versículo antes, ele fala assim, ó, Simeão: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Quem não morreria? Simeão. Tá? Antes de ter visto o Cristo do Senhor. E de fato Simeão não morreu. Antes de ver o Cristo do Senhor. Viu pequenino, pegou em seus braços, mas viu, a promessa se cumpriu. Porque Deus é fiel e vela pela sua palavra para fazê-la cumpri-la. Então você pega o exemplo de Abraão, eu quero citar essas duas coisas aqui que é muito importante. O exemplo de Abraão, que recebeu a promessa de um filho e viu acontecer, e recebeu a promessa para sua descendência posterior, que aconteceu, como nós sabemos. E Simeão, que recebeu uma promessa de não morrer enquanto não visse o Cristo, e aconteceu. Esses dois personagens, tá? Esses dois personagens, tem muitos outros, mas vamos ficar com esses dois aqui. Esses dois personagens, eles tiveram uma vida com Deus. Eles andaram com Deus, eles permaneceram fiel a Deus até o final. E quem permanece fiel a Deus, aqui é o ponto-chave dessa mensagem. Quem permanece fiel a Deus, aguardando o tempo da promessa de Deus se cumprir na sua vida, não morre antes do tempo, não morre antes da hora. Só vai morrer após ver o cumprimento de todas as promessas que Deus fez para a sua vida. Tá? Isso é bíblico. Tá? Eclesiastes, para a gente encerrar aqui, Eclesiastes, no seu capítulo de número 3, tá? Texto bem conhecido de todos nós, diz assim, 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se Deus te fez uma promessa e ainda não aconteceu, calma. Tem um tempo determinado de Deus para a sua vida, para todo propósito debaixo do céu. Vai acontecer. Vai orando, vai buscando a Deus, vai buscando conhecimento, vai buscando crescimento espiritual. O que Deus te falou que vai fazer, Ele vai fazer, o tempo é dele. Tá? E Ele vai te dar vida e saúde para que você possa ver o cumprimento das promessas dele na sua vida, em nome de Jesus. Tá? Então esse é o primeiro ponto da mensagem. Quem tem promessa de Deus e permanece fiel a Deus, não morre antes do tempo. Vai ver sim as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Glória a Deus por isso. Segundo ponto aqui, quero encerrar. Tá? Quem tem promessa de Deus, mas vive uma vida desleixada, fora do propósito de Deus, longe da presença de Deus, desagradando o coração do Pai, esse sim, corre um sério risco de morrer fora do tempo e não ver a promessa se cumprir na sua vida, tá? Esse sim corre esse risco, tá bom? Prova na Bíblia, tudo que a gente falar a gente tem que ter respaldo bíblico, tá? Vamos lá, 1 Samuel. 1 Samuel, isso é clássico. 1 Samuel,
Tá ok? 1 Samuel, capítulo de número 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos. Tá? Então aqui, no contexto, Deus está levantando Samuel. Mas quem está profetizando aqui não é Samuel, é um profeta que a Bíblia não revela seu nome. Tinha uma promessa sobre a casa de Eli. Qual era a promessa que estava sobre a casa de Eli? Deus seria com Eli com a sua linhagem, perpetuamente. Desde que eles permanecessem honrando a Deus. Mas o texto é claro em dizer, e todo mundo conhece a história. Os filhos de Eli pecaram, fizeram bagunça mesmo, fizeram o que não era agradável aos olhos do Senhor. E aí não quiseram se arrepender. Eli também deixou a coisa acontecer, né, de forma solta, não tomou providência como deveria diante de Deus, enfim. E deu o fim que deu. Aquela linhagem, aquela casa foi cortada e Deus avisou antes. Já que vocês não me honram, já que vocês me desprezam, eu, longe de mim tal coisa, eu não vou cumprir promessa sobre a vida de desobediente. Deus é justo, Deus tem princípios. Deus vai cumprir promessa na minha e na tua vida desde que a gente venhamos a permanecer fiel diante dele, como foi o exemplo que nós usamos, Abraão, Simeão, entre outros. Mas se ficarmos na brincadeira com Deus, calma aí filhinho, na brincadeira com Deus, na desobediência, Deus não cumpre promessa, entendeu? A gente paga o preço. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa tarde, tá? Guarda essa palavra, quem tem promessa de Deus e permanece fiel, não morre antes do tempo, vai ver o cumprimento de todas as promessas. Agora, quem tem promessa de Deus, mas vive uma vida de qualquer maneira, desagradando ao Senhor, na desobediência, esse sim, não verá o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então fique com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração. E lembre-se, se Deus te fez uma promessa, seja grato, seja fiel, porque aconteça o que acontecer, passe o que passar, Deus vai te dar vida e saúde para que você possa ver o cumprimento da promessa dele na tua vida. Como foi com Abraão, com Simeão, tá? Como foi com Abraão, com Simeão, entre outros. Agora, se você tem uma promessa grande da parte de Deus, mas vive de qualquer maneira, na bagunça, na brincadeira com Deus, não obedecendo os mandamentos do Senhor, aí sim, se você não se arrepender, porque se você se arrepender, a misericórdia de Deus te alcança, mas se você não se arrepender, você não vai ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então, finalizando, quem tem promessa de Deus, se permanece fiel, não morre, vê o cumprimento da promessa. Se não permanecer fiel e não quiser se arrepender, a promessa é cortada e você não verá o cumprimento. Isso aqui é Bíblia, tá? Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Deus abençoe. Fique na paz.